Ótima tarde, bom início de noite para você. Segunda-feira, dia 6 de outubro. E a gente está naquela felicidade. Gente, falta só 6 dias para virar mais uma primavera e completar mais um ano de vida. Mas ó, nosso intuito aqui é outro, né? É trazer informação, notícia e atualização sempre para você do nosso Rei Leão do Brasil. E eu não largo mão e não abro de jeito nenhum. Falar de Fortaleza é comigo mesmo. Estou falando para você e não quero prosa. Então vamos lá, vamos começar mais um conteúdo. Sempre lembrando, pedindo e, claro, desejando que você fortaleça cada vez mais esse trabalho. Você já sabe, né? A maneira que você pode fortalecer aqui no Trico News, a primeira é inscrevendo-se no canal. Você já é inscrito? Obrigado, muito obrigado. Mas aqueles que ainda não são, gera aqui agora a sua inscrição, tá? Ativa também o sininho das notificações para você estar recebendo sempre nossos conteúdos. E logo após, já deixa logo o like para ajudar no engajamento, gente. Quanto mais likes você deixa, mais o YouTube entende como relevante conteúdo e aí distribui para muito mais pessoas. E esse vídeo chega muito mais longe e o Fortaleza sempre será exaltado. Então vamos lá deixar de enrolação e trazer informação. Fortaleza vence e, não sei, gerou convencimento? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Grande destaque do jogo de ontem, qual foi? Foi as defesas do nosso goleiro? Foram o golaço que o Eros Mancuso fez? Ou o nosso querido Barreiro, né? Quanto tempo a gente não falava de tanta coisa boa ao mesmo tempo num jogo só. E falo também sobre tabela de classificação. Agora estamos bem próximo de deixar a maldita zona de rebaixamento. Então vamos lá, vamos com tudo. Vem comigo, só não esquece de fortalecer com o teu like. O teu like é de suma importância, tá? Nossos vídeos estão bem baixos em like, então peço encarecidamente a sua força e o seu apoio. Deixa o like aí, vai. Fortalece com o teu like para ajudar esse trabalho, beleza? Vamos lá! Salve, salve nação tricolor! Eu me chamo Alex Alves e todos os fins de tarde, início de noite, pinto aqui no Trico News para te atualizar com as últimas novidades, informação e atualização do nosso Rei Leão do Brasil. E ó, hoje a gente está naquela empolgação. A semana começou, agora não teremos jogos tão cedo, né? Haverá paralisação para a data FIFA, mas a gente está naquela empolgação, sabe? Fortaleza venceu e ó, que vitória, diga-se de passagem, tá, gente? Fortaleza venceu o Juventude, fora de casa, né? Recuperamos os 3 pontos que perdemos aqui para o São Paulo. Certo que se tivéssemos ganho do São Paulo, hoje a gente estaria bem melhor, mas isso são águas passadas, o que importa é que a gente venceu e melhorou ainda mais a nossa condição na tabela. Primeiro vamos falar sobre o jogo em si. 2-1 foi o placar, o Fortaleza teve um péssimo primeiro tempo, um segundo tempo bem diferente, com as movimentações que fez o Palermo. Que bom que o Palermo está encontrando, né, essa maneira de trabalhar com o Fortaleza. Mesmo que não inicie bem, ele sabe como mexer no time e modificar e dar um time a cara nova. E aí trazer um Fortaleza totalmente diferente. Foi isso que a gente viu. No primeiro tempo era o Fortaleza e no segundo tempo era outro. E no primeiro tempo ficou nos vestiários, veio para o segundo tempo um time totalmente renovado, com novo ânimo e com a entrada de jogadores que foram e agregaram muitos valores, tá? Mas ó, os maiores destaques desse jogo praticamente iniciaram a partida, menos o Adam Barreiro. E aí fica aquela questão, aquela dúvida, qual foi o melhor jogador em campo? Para a visão da mídia, ela declarou o nosso goleiro como o melhor do Fortaleza, né? O goleiro que pegou pênalti, fez grandes defesas, com certeza merece. E a nota só for scores do nosso querido Breno foi lá no teto, viu? Ele ficou no top 5 dos melhores goleiros da rodada, gente. É isso mesmo, viu? Breno, que não é titular considerado, né? Titular é o nosso querido João Ricardo Dom Paredão, mas o Breno está aí substituindo o João Ricardo, que está lesionado, e substituindo a altura. Ganhou a vaga ali do Elton Leite, que era considerado o segundo suplente, já um goleiro que vinha até para lutar com titularidade, mas o Breno vem galgando e conquistando um grande espaço no time, tá? E aposto que o Breno pode até virar titular absoluto. Sei que o João Ricardo é um baita de um goleiro e a gente precisa muito dele. Cara de experiência, de decisão e tudo mais, traz uma segurança para a nossa defesa. Mas o Breno vem se destacando e vai conquistando ali seu espaço. E eu aposto muito nesse atleta jovem, né, que ainda tem muito a ofertar pelo Fortaleza, tem um bom contrato com o clube. E a gente fica feliz por esse momento aparecer peças tão importantes, começando pela meta, começando pelo nosso goleiro, que é decisivo e incisivo numa partida como a de ontem, tá? Então, só parabenizar o Breno, agradecer pelo grande feito que ele fez, defender um pênalti. A gente já não tinha defendido vários e vários pênaltis que a gente não pega, né? João Ricardo, que era o goleiro que tanto pegava pênalti, mas aí o Breno agora vem com essa nova formação e essa novidade. Que bom que o Breno aparece num momento tão importante do time. Então, só agradecer e parabenizar o Breno pelo belíssimo jogo, pela bela exibição que ele teve dentro de campo. E outro que também não fica atrás do Breno, que fez um baita de um gol. Cara, foi comparado até com o Messi, certo que é muito elogio para pouco futebol nesse momento ainda, tá? Claro que é um jogador que está em crescimento, e aí é onde eu digo da importância do jogador ter sequência, sabe? A sequência para o jogador é algo importantíssimo. Vem dizendo isso na prática o nosso querido Eros Mancuso, que com a chegada do nosso atual treinador, Martim Palermo, ele virou praticamente um titular da lateral direita, e vem sendo peça fundamental importante. Nos últimos jogos, ou ele participa de gol sendo o cara que fez o gol no último jogo, né? Ou sendo o cara que dá uma assistência, ou um toque que vira uma assistência mais futuro. E isso tem sido muito importante. Eros Mancuso realmente assumiu o lado direito e vem fazendo grandes exibições, no meu entendimento. Claro que ainda tem algumas falhas,
precisam ser corrigidas e deverão ser corrigidas. Mas vejo o Mancuso no grande crescimento do time e ontem fez um golaço, coisa linda, tá, gente? Esse gol tá concorrendo aí a várias premiações. Um golaço do Eros Mancuso, que recebe a bola quase no meio campo, um pouquinho à frente, passa por toda a zaga sem tomar conhecimento e bate muito bem na bola, ali fazendo o primeiro gol do Fortaleza, iniciando a reação, ainda participou diretamente do lance do segundo gol, né? Um lançamento do nosso querido Gaston Ávila, aquela bola cruzada, onde o Eros Mancuso, aliás, o Pikachu domina, toca para o Mancuso, que volta no Pikachu e o Pikachu dá assistência para Adam Bareiro. Mas para mim o Mancuso está muito bem na lateral direita, parece que ele se reencontrou no Fortaleza e aí volta a ser aquele Eros Mancuso que a gente trouxe para cá, né? Um cara que vinha do futebol argentino com um dos maiores laterais argentinos. E aqui passou por altos e baixos, mas nesse momento está em alta para mim. Bom lateral, que tende a crescer ainda mais. Parabéns para você, Mancuso, e que continue sempre assim, evoluindo cada vez mais. Muito boa atuação do Mancuso ontem, não só pelo gol, não só pela quase assistência, mas pelo contexto geral. Você concorda comigo? Você gostou da partida do Breno? Gostou da partida do Mancuso? Comenta aqui, ó. Deixa o teu engajamento aqui com o nosso trabalho, deixando seu comentário, como você vê. Para fechar a tampa do caixão, falando sobre os jogadores que jogaram bem ontem, a gente vem para Adam Bareiro, né? Jogador super criticado, já perdeu o pênalti, já fez gol com a mão, era um cara que a gente questionava por demais o que esse cara vem fazendo no Fortaleza. E ontem quis o destino que ele fosse aquele cara que ia salvar a nossa pátria, nos dar um novo ânimo e trazer para o Fortaleza uma visão diferente, tá? E aí a gente vê que entre o nosso querido Davidson e o Lucheiro, o Adam parece aí como um cara que faz sombra. Faz uma sombra, a gente vê que é um cara oportunista, que quando a bola pingar dentro da área, ele sempre vai procurar estar na melhor posição para finalizar. E ontem foi assim, né? Pikachu cruza, ele aparece ali por entre os zagueiros e finaliza bem, fazendo o seu primeiro gol com uma tricolor. E que gol importante fez o Adam Bareiro. Colocou o Fortaleza de novo na briga que a gente já achava que, ó, já não era mais, tá, gente? Então, parabéns a Adam Bareiro, grande destaque no jogo, entrou com pouco tempo, fez o gol, deu a vitória do Fortaleza e que ele continue cada vez assim. Parece repetitivo, mas é isso que a gente tem que desejar. Que o jogador tenha uma sequência, uma continuação e que ele possa vir ser tão importante como já foi o Lucheiro, como está sendo o Davidson, como está sendo o próprio Adam Bareiro e que ele cresça cada vez mais dentro do clube. É o que eu digo, sequência de jogos trazem jogadores e fazem jogadores. Então, ao Palermo tem que entender e cada vez mais procurar dar sequência aos jogadores. Sei que em certos momentos, quando o time não estiver reagindo, é necessário sim modificar. Mas é necessário que iniciamos sempre com a Uzena, que a gente possa dar ali minutagem aos jogadores e mostrar para ele a importância de cada um dentro do time. Você concorda comigo? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião. E não esquece também de falar do que você achou do gol do Adam Bareiro. O grau de importância desse gol de Adam Bareiro. Deixa aí nos comentários. Traz pra gente a tua visão, beleza? Um assunto que eu quero trazer para você também é o seguinte. O nosso querido Palermo está fazendo história. Mais que ele seja criticado nesse momento, o Palermo chegou a 3 vitórias em 5 jogos. Gente, é quase que 70%, um pouco mais de 70% de aproveitamento no início de um trabalho. E lembrar que é um trabalho que é nada fácil, tá? Pega um time num péssimo momento, um time que não se encontra dentro de campo, um time desorganizado, né? Um time que a gente não sabe qual o sistema melhor para ele e como utilizar cada peça. E o Palermo ali aos trancos e barrancos vem fazendo um trabalho de excelência. Vem trazendo ao Fortaleza uma reestruturação do elenco, mostrando que tem peças que precisam ser mais utilizadas, peças que são importantes, e que bom que o Palermo está começando a se encontrar dentro desse Fortaleza que a gente já estava achando que estava perdido. Parabéns, Palermo, bom demais essa sua passagem nesse início pelo Fortaleza, que cada vez fique mais, ainda melhor, que venha mais resultados, que venham mais vitórias e que a gente só tenha conquistas com você. Você veio para cá para isso e a gente espera isso de você, beleza? Só um adendo a esse comentário que a gente tem que fazer, né? Mudando um pouco de assunto, mas continuando falando de Fortaleza, a gente fala da tabela de classificação. Com a vitória, Fortaleza herdou a posição do Juventude e aproximou-se ainda mais do Vitória, né, que perdeu para o Vasco e deixou o Fortaleza encostar de vez. E a gente encostou ainda mais no primeiro que está fora da zona de rebaixamento, porque os outros dois times, e foi uma rodada que pra gente foi praticamente perfeita. Só não foi mais perfeita ainda porque teve um ou outro resultado que não condiz, que não foi bom para a gente, mas num todo, naquele dos 10 para baixo, a gente teve ali muitos ganhos, tá? Fortaleza venceu, Juventude perdeu, que foi o nosso adversário, a gente tomou a posição dele. Vitória perdeu, foi muito bom para o Fortaleza. Atlético e Santos perderam, isso também foi bons resultados. E ó, a gente ultrapassou o Juventude, ficamos a 1 ponto do Vitória com uma partida a menos e colamos na beira ali da tabela, né? Para sair da zona. Tiramos uma distância que era de 7 pontos e agora são apenas 4. Então a gente já olha para cima, já vê uma possibilidade de escapar dessa zona de rebaixamento. Claro que
Daí vai vir mais 2 rodadas domingo, né? A gente tem que ganhar do Vasco para a gente torcer ainda pelo outro tropeço de um desses times que estão à nossa frente. E aí a gente tem 2 jogos duros, mas precisamos pontuar. É muito necessário para o Fortaleza manter uma sequência na pontuação do campeonato e manter-se vivo na tabela. Sempre pontuando, porque os próximos adversários serão os mais difíceis, né? Fortaleza vai pegar agora uma sequência de Vasco, Flamengo e Cruzeiro. E depois ainda tem um clássico rei no meio. Mas vamos lá, vamos continuar acreditando. Com a vitória de ontem se cria um novo ânimo e a tabela virou para o nosso lado. Agora a gente começa a ver que o Fortaleza pode sim olhar para o outro norte e desenhar um novo futuro. Você concorda? Você acha que sim? Ou você acha que não? O negócio já desandou, estragou tudo? Comenta aqui, deixa a tua visão e teu comentário, beleza? Esse é o nosso conteúdo de hoje. Voltamos com muito mais vídeo, informação e notícias para você. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa o like para fortalecer. Todos juntos, vamos lá, vamos Leão, ainda temos vida, ainda temos esperança.